Olá, meus queridos, que a paz de Cristo vença o hábito em sua vida. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 38, diz assim: Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto, por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu. Então foi e retirou o corpo de Jesus. Passagem bem conhecida, onde descreve o funeral mais importante já realizado neste mundo, o funeral do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entremente, vamos tirar uma lição preciosa diante desta perícope a qual fizemos a leitura. Vamos tirar uma lição aqui. Observe que o texto nos apresenta a vida de um homem que foi discípulo de Jesus, um discípulo oculto. José de Arimateia nos ensina que, de uma forma clara, que não é necessário de forma alguma ser visto pelos homens para agradar a Deus e servir a Cristo, de forma alguma. Observe que este homem ele foi citado entre os amigos de Cristo, e é interessante que nós não encontramos o seu nome em qualquer outra passagem do Novo Testamento. Se você perceber isso, a sua história anterior e posterior a estes acontecimentos não foi revelada à igreja, de forma alguma. Entremente, irmãos, ele surgiu para honra e glória de Cristo, quando os apóstolos, neste momento da crucificação de Cristo, sumiram e o abandonaram. Este homem surge. É interessante que ele se preocupou com Jesus e o serviu, mesmo quando o nosso mestre estava morto. Sabe o que nós aprendemos aqui? Ele não serviu a Jesus por conta dos seus milagres. Ele não serviu a Jesus por conta dos seus feitos. Ele serviu a Jesus, José de Arimateia, independente daquilo que o Senhor podia lhe oferecer. Que lição preciosa nós encontramos. Que lição extraordinária nós encontramos na vida de José de Arimateia. Não foram as coisas que chamaram a atenção de José de Arimateia, não foram os milagres, mas foi a certeza no Deus, no Cristo Salvador. É certo, e podemos com certeza afirmar isso, existia uma esperança de José de Arimateia. É claro que Jesus iria ressuscitar, porque o nosso mestre já tinha o dito. Mas entremente José, o único discípulo que se dispôs e se disponibilizou a, de fato, como dizem nosso ditado popular, dar a cara para bater. Ele foi até Pilatos e lhe pediu que pudesse sepultar o corpo do nosso mestre, para que o corpo do nosso mestre não fosse sepultado ou jogado junto com os malfeitores, os bandidos, mas que recebesse um funeral. E José, meus queridos, entremente, ele se colocou por fé a servir a Cristo mesmo em seu sepultamento. Podemos nos admirar com tal coisa. O Evangelho de fato mudou a vida deste homem. Mas entremente, notem comigo, por favor, diante da leitura que nós fizemos, encontramos um discípulo oculto. Meus irmãos, assim como disse J.C. Halley, temos esperança e creiamos que em todas as épocas existem cristãos que, mesmo em meio às intempéries da vida, podem ser comparados como José de Arimateia. Um homem que foi um discípulo oculto, que não buscou holofotes, que não queria aplausos de seu ninguém, mas foi um servo do Senhor Jesus Cristo.
talvez desconhecido na sua época pela igreja e o mundo, mas bem conhecido por Deus na sua época. Você se lembra, provavelmente, na época de Elias, havia em Israel 7.000 pessoas que jamais tinham se curvado diante de Baal. E é interessante que, embora não há registro do nome destas pessoas nas Escrituras, não se ouve falar, mas foram pessoas que não se prostraram diante de Baal e serviram a Deus, mesmo de uma forma oculta, sem buscar aplausos nem holofotes, mas que fazia tudo para a glória de Cristo. Talvez em nossos próprios dias existam servos de Jesus assim, não é? Nos lugares mais desconhecidos, pessoas que de fato têm morrido por conta do Evangelho. Estamos no mês de missões e recebemos tantas notícias de servos fiéis ao Senhor que não estão nos bastidores a fazer politicagem ou política, que não estão à busca de prejudicar um ou outro, mas que têm servido ao Senhor com fidelidade, que não estão à procura de serem vistos, mas que querem nada mais e nada menos do que servir a Cristo e aguardando a bendita volta do Senhor, a coroa da vida eterna, a qual de fato irão receber. Aprendamos, meus irmãos, diante desta verdade axiomática, que acima de tudo, das circunstâncias, Deus, Ele quer e requer de nós que venhamos a o servir, a servi-lo, sem buscarmos de forma alguma aplausos nem reconhecimento de homens, mas simplesmente do próprio Deus, porque foi Ele quem nos salvou, foi Ele quem nos chamou. Que Deus os abençoe. Um grande abraço.